Com o lançamento previsto para setembro agora, como vocês viram que saiu o trailer do Invocação do Mal 4, Últimos Rituais, que vai ser o último da franquia, mas é o último da fase 1 desse universo compartilhado de terror que o James Wan criou. Mas aí agora, esse vídeo aqui, a gente vai falar qual que é a ligação da Freira Valak com esse Invocação do Mal 4. Então, você vai acompanhar comigo aqui para a gente fazer uma recapitulação da Freira, da franquia Freira, como ela surgiu e, e é isso, pessoal. Vamos lá então. Aqui a gente vai começar depois da Freira 2, que, que a gente viu que é uma prequela do primeiro Invocação do Mal, que a Freira continuou possuindo o Maurice, e que lá naquele videozinho do Invocação do Mal 1 foi aonde que a Freira foi derrotada pela Lorraine Warren, né? Então, uh, então pode ser que nesse quarto filme a Freira ela possa voltar através da Annabelle e talvez e também aquela teoria de que a Freira e a Annabelle vão respondem a demônios maiores, podem aparecer nesse filme aqui. Para você que não sabe, o quarto filme aqui, ele é inspirado no último caso do Ed e da Lorraine Warren, que é da família Smurr, aonde foi uma casa onde a família Smurr tinha uma casa e que diversos espíritos moravam nessa casa e foi algo tão forte, tão sem solução que o Ed e a Lorraine Warren não conseguiram resolver. O problema desse filme aqui também, além de se inspirar nesse último caso dos Warren, só para contextualizar um pouco, ele é dirigido pelo Michael Chaves. E se você lembra bem do Michael Chaves, foi ele que fez aquele filme ruim da Maldição da Chorona, que até agora não teve citação nenhuma, nem na Invocação do Mal 3, nem no filme da Freira 2 mesmo, que podia ter alguma coisa. Parece que é um spin-off largado assim. Mas aí o Michael Chaves foi dirigir o Invocação do Mal 3 e foi aquele filme de topeira, sabe? Porque foi baseado no carro do Arne Johnson. E assim, é um filme bem ruim assim, porque era um túnel debaixo da casa, e eles ficavam passando pelo entrando e saindo da terra, sabe? Por conta do caso, era um filme bem ruinzinho, assim. Mas como esse é o último filme da franquia, então eu vou, então, a minha teoria pro Invocação do Mal 4 é que vai aparecer, talvez, todos os demônios que apareceram em todos os filmes. A Annabelle vai voltar porque ela tá no trailer. Aquela armadura de samurai, tá, se não me engano, tá confirmado um filme da história daquela armadura, de como aquela armadura foi parar com os Warren, né? Que seria um filme interessante de um samurai demônio, uma coisa que a gente não tinha visto ainda. E parece que o filme dessa armadura tá confirmado. E pessoal, a gente vai falar agora da família Smurr. Então,
Então vai ser assim. É, é a família Sbur. Deixa eu colocar aqui. Aqui, pessoal, a edição é bem bagaceira mesmo. E se vocês ouvirem um latido de cachorro é porque é a minha cachorra, porque toda vez que eu vou gravar vídeo, ela quer dar uma participação especial. Bom, pessoal, a família Smurf, o Jack e a Janet Smurf, aonde ele que é nos anos 70 entre os anos 80, que era atormentada por um poltergeist assim, e esse caso foi esse caso foi bem difícil porque se vocês lembram do Invocação do Mal 2, a gente teve toda aquela mídia da aí, ó. A gente teve toda aquela mídia da eu vou gravar o vídeo, eu esqueci o nome da de MTV em que os Warren participaram daquele ocorrido em MTV. Porém, esse da família Smurf foi muito mais midiático que aquele. E, e esse é um dos casos mais controversos dos Warren, porque muitas pessoas colocam que era tudo uma farsa, o que a família Smurf viveu. E os Warren é de pé junto que a casa estava realmente endemoniada. E nesse caso Smurf, a gente tem agressão contra cachorro. A gente tem abuso sexual né, que vocês sabem. E assim, era um demônio tão poderoso nessa casa, assim, que os Warren não conseguiram resolver, porque os Warren pediram ajuda para a Igreja Católica e eles não quiseram ajudar. Apesar que muita ajuda que os Warren pediram para a Igreja Católica, a Igreja Católica nega até hoje. Né? Pô, só que assim, e, e de tanta mídia que esse caso teve, que a própria emissora de TV que estava cobrindo o caso na época pediu pro Ed para Lorraine um material, né? Porque como eles gravavam tudo, filmavam tudo, eles tinham bastante prova. Mas eles nunca divulgavam essas gravações. Né? Então é meio que é complicado o Ed e a Lorraine defenderem de pé junto o que acontecia nos casos deles, sendo que eles não queriam provar o que eles filmavam. É algo bem estranho assim. Então, deixa eu ver aqui. E desse da família Gisbert, como em todo o caso dos Warren, é tudo muito aumentado. O próprio primeiro filme é uma coisa aumentada, o segundo filme é uma coisa aumentada, o terceiro filme também. Só que assim, trazendo para esse universo,
do Invocação do Mal, eu creio que todos os demônios que apareceram nos filmes anteriores vão aparecer de alguma forma aqui. Então talvez a gente tenha um encontro da Valak e da Freira, da Valak e da Annabelle contra a Lorraine Warren. E assim, esse caso foi até 1989, porque se não me engano o Ed Warren ele morreu, eu acho que 2 anos depois, mas por isso que vai ser o último filme da franquia Invocação do Mal por conta do falecimento do Ed Warren, né? Mas pessoal, e também nesse caso do eu vou ler a história de uma forma bem resumida, que assim, os Smurfs eles mudaram para uma casa de dois andares na Chase Street em agosto de 1986 na Pensilvânia. E eles alegavam que um demônio estava morando na casa, assim. Tanto que esse demônio batia no cachorro da família, espancava o cachorro. E esse demônio também abusava, como eu já tinha falado antes, do marido da família de Smurf. Então, e como muitas pessoas, e como o boca a boca fluía muito naquela época, esse caso chegou para os Warren e daí a Lorraine Warren diz que sentiu e que ela jura de pé junto, que ela viu uma massa escura na residência da casa. O que lembra muito também daquela cena de abertura do primeiro filme do Invocação do Mal, em que a Lorraine entra na casa e ela vê aquela massa escura. Então, e como todo caso dos Warren, sempre tinha aquelas pessoas que queriam se envolver na investigação para provar que tudo era uma farsa. E por fim, e, e, por, e por fim da e por fim os Smurfs acabaram mudando de casa, indo embora, porque esse caso Smurf lembra muito do caso do Amityville, em que a família Lutz, lá do Amityville, eles afirmaram que não era tudo aquilo aumentado, que os Warren alegavam terem falado da casa de Amityville. Bom, pessoal, esse é um vídeo rápido assim falando da minha teoria do Invocação do Mal 4, da ligação da freira, em que eu creio que também talvez até como no universo do filme, a Lorraine Warren ela é uma parente distante da irmã Irene, que a gente viu na franquia Invocação do Mal. Então, talvez de alguma forma, aqui no Invocação do Mal 4 vai trazer elementos dos dois filmes da freira, como a Santa Luzia, o sangue de Jesus, do primeiro filme da freira, enfim. Bom, Invocação do Mal 4 lança em setembro. Curtam, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até o próximo vídeo. We've been waiting so patiently for you.